Aquário, vamos mais para uma leitura bônus. Sejam todos muito bem-vindos aqui, meus queridos. Sejam todos muito bem-vindos, muito feliz em fazer mais uma leitura bônus para vocês. Meu ascendente maravilhoso que chegou aí com tudo no canal. Vamos lá para uma leitura? Leitura bônus, geralmente é uma leitura mais intensa. Não sei, acho diferente. Não sei se vocês concordam com isso. Espero que vocês gostem. Lembre-se que é uma leitura coletiva, não é sempre que vai ressoar contigo, e é uma leitura bônus também, né? Então, deixa seu like aí, se inscreva para receber essas leituras semana que vem também, né? Se tu tá gostando. É uma leitura temporal, então o momento que você chegou aqui é o momento exato também. Bora lá? Vamos ver aqui o que temos para vocês. As de espadas. A consciência. O que mais? O carro. Uau! O 10 de paus. Tá? 10 de paus, a carta da repressão. No fundo do maço, mestre. Propriamente o Osho, né? Bom. O que acontece aqui, tá? Nitidamente existe uma expansão de consciência, né? Aqui eu vejo que vocês estão com esse as de espadas aqui com uma tela mental muito aberta, com alguns entendimentos que de repente antes não estava acontecendo, tá? 10 de paus é uma carta que fala de sobrecarga, de sobrepeso, de situações pesadas, situações que te aprisionavam, e aí a gente pode entender que de repente tu te inserindo em situações que tu tava querendo assumir tudo, fazer tudo para todo mundo, deixa que eu faço, eu consigo fazer, e o acúmulo de trabalho, o acúmulo de tarefas, dentro de casa a responsabilidade toda caindo em cima de ti, de repente cuidando de alguém, entendeu? Alguém dependente de ti, tu cada vez mais aqui gerando um cansaço extremo aqui, tá? Extremo. Aqui algumas pessoas com burnout ou cansaço mesmo, tá? E aqui é como se tu estivesse até se sentindo assim num beco sem saída, entendeu? Como é que eu vou conseguir sair desse negócio? Como é que eu vou conseguir me desvencilhar disso, né? O que acontece aqui, tá? Em alguma virada nessa situação, tá? Vem aqui uma expansão de consciência, uma ideia, um pensamento, uma reflexão, uma análise, né? Algumas pessoas fazendo, realmente buscando conhecimento aqui, né? Para entender aqui algumas questões, o porquê de algumas coisas, né? E aí, voltando-se para dentro mesmo, né? O mestre aqui, vocês buscando essas informações internamente e entendendo que, tá, para aí, eu também posso cuidar de mim, eu também sou a pessoa que nutre as minhas energias, então eu preciso dar limites, eu preciso encerrar essa situação de alguma forma, e aí que eu vejo que essa situação cansativa se encerra, tá? Porque vocês tomam consciência do que vocês podem produzir para si mesmos, e não o que vocês estão dando para os outros. Mais ou menos isso, tá? O as de espadas aqui me fala de consciência, de expansão de consciência. Eu abro a minha visão, eu tenho um outro entendimento sobre um fato que eu não estava percebendo antes. Aqui é como se caísse uma ficha disso. Como é que eu não tinha visto isso antes? Como é que eu não tive essa ideia antes? Como é que isso não apareceu na minha frente? Porque vocês estavam muito cegos ou muito preocupados com essa situação, e daí a gente não consegue enxergar mesmo um palmo diante do nariz, né? Porque a gente acaba focando no problema. E aqui vocês tiram o foco desse problema e começam a achar a solução.
E a solução chega para vocês. Aqui tem a carta da consciência, né? Então tem duas vezes, né? As palavras, né? Vindo como consciência. As duas cartas com consciência. As duas palavras. Engraçado que eu não tinha me dado conta disso antes. E aí o que acontece? Existe algo surgindo dentro de ti. E essa algo surgindo dentro de ti rasga o véu das ilusões. O que tu não estava enxergando, agora tu enxerga. Olha só, a carta do carro, que é uma carta de avanço, de triunfo, de foco, vem com um Buda ali dentro, né? Uma pessoa totalmente... aqui a sombra, né? Uma pessoa totalmente... incomodada, né? Assim, olha, preso, né? E aqui vocês conseguem romper com essas barreiras, romper com essa preocupação, com tudo isso que estava incomodando muito vocês. Vocês saem de uma situação que realmente gerava muito incômodo. Tá? Existe uma evolução aqui muito grande, né? De uma pessoa. Bom, vamos seguir, né? Vamos continuar aqui para a gente entender. Bom, vamos lá. Aquário. O que nós temos aqui? Gente, existe um despertar de consciência gigante aqui. Talvez tu não estava te dando conta, sabe? Do que isso aqui, aonde isso aqui estava te levando, ou aonde tu pode mesmo te levar, entende? Talvez tu estava invalidando aqui as tuas forças, a tua capacidade de avançar, de progredir. Não sei se tu estava dependendo de alguém ou deixando alguém ficar dependente de ti, e tu acaba meio que cortando esses laços, tá? Dá pra ver que existe um rompimento, né? Bom, bora. Vamos ver o que temos aqui. Aquário. Existe um progresso aqui, tá? Existe um avanço muito significativo aqui, muito significativo. Não sei se vocês viraram uma chave, isso aqui não é de agora não, viu? Isso aqui dá pra ver que é coisa antiga, tá? Coisa antiga. Algumas pessoas até 7 anos, tá? 7, 10 anos aqui nessa situação. Cavaleiro de Espadas. Ó, o Cavaleiro de Espadas falando do movimento, tá? O movimento. E o 6 de pau, o 6 de ouros aqui justamente falando do quê? Dessa ajuda, dessa troca. Eu vejo que vocês estavam doando muito aqui, tá? Tinha uma dedicação aqui muito desequilibrada, tá? Para alguém. Vocês estavam se doando muito para alguém. Aqui as coisas começam a se acalmar, porque tu acorda desse negócio aqui. É como se Aquário tivesse meio que enfeitiçado, né? Tipo, não tava me dando conta o quanto que eu tava me dedicando a essa situação e o quanto eu estava me anulando. E tava me fazendo mal, tá? Mais ou menos isso que eu vejo. Aqui tem um período de reflexão aqui muito grande, tá? 4 de espadas falando, né, de análise, reflexão, meditação, observação. Vocês aqui realmente olhando para isso. E por quê? Porque é muita dor. Aqui tava insuportável, gente, a dor. Não dava mais para sustentar. Isso aqui é uma situação insustentável, tá? Eu não sei se a gente não tá falando assim propriamente aqui de... Dá para ver que é uma situação que tem outras pessoas envolvidas, mas não dá para ver muito aqui ainda, tá? O 8 de copas aqui. Eu tô indo embora dessa situação. Agora é definitivo. Eu tô indo em busca porque eu preciso crescer, eu preciso amadurecer, eu preciso evoluir como pessoa. Eu não posso mais ficar aqui nessa história. E eu vejo que vocês estão já com planos bem se alinhando para fazer esse movimento. Tá? O carro aqui, o 8 de copas, são cartas de movimento, de afastamento, tá? De uma situação bem delicada aqui. Como é que fica isso aqui? Olha aí. É isso, ó, vocês pensando mais em vocês agora, tá? O que que eu tava falando? É isso, tá? Vocês pensando em vocês. 9 de ouros, a carta da individualização. Eu penso em mim agora, eu me coloco em primeiro lugar, eu me valorizo, eu sei muito bem o que eu ofereci e o que eu também não recebi.
entendeu? Vocês estão se valorizando aqui. Por isso que vem 2 vezes a carta da consciência, porque chegar nesse estágio de 9 de ouros aqui não é para qualquer pessoa, entende? A gente tem que ter uma estima muito elevada, a gente tem que ter um conhecimento do valor, do alto valor muito bem alicerçado para tomar um passo aqui. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos a carta da morte e da torre. As estruturas não são mais as mesmas, as coisas aqui ruíram. E aqui foi algo bem profundo, eu estou falando para vocês. Não é algo assim, tipo, não, é algo bem profundo. Vocês finalizam um ciclo de dor, ponto final aqui nessa história, porque estava insustentável, tá? E aí eu vou começar a pensar mais em mim. Pagenzinho de pausa aqui, né? Buscando novos horizontes, novas oportunidades, novas experiências, né? Para progresso aqui mesmo, né? Então, assim, a forma que tu funcionava antes, a forma que tu agia, que tu te dedicava, isso precisa automaticamente ser reorganizado e morrer também, tá? Porque a torre vem falando de estruturas, então a forma que tu lidava precisa ser diferente daqui para frente. Entende? Então, por exemplo, se a gente está falando aqui de de um trabalho, de um casamento, de alguma coisa assim, ok, o próximo não pode ser da mesma forma, não pode ser o mesmo modelo, tem que mudar o modelo de funcionamento para que eu consiga também manter esse alto valor. Entende? Então é isso que eu vejo aqui, tá? É um jogo muito de valorização, vocês despertando para alguma coisa, é um jogo de despertar aqui, tá? Então vocês realmente finalizando ciclos aqui e buscando coisas muito mais alinhadas, tá? Com o que vocês merecem. E aí agora as coisas começam a acontecer. A carta da torre aqui fala, né? Mantenha a esperança, né? Nem tudo tá perdido. Tem coisas boas vindo na tua direção, né, por mais difícil que esteja sendo, né, essa situação aqui ela não é uma situação fácil, é uma situação super delicada, só que com o tempo, Cavaleiro de Ouros, tu consegue se reconstruir, tá? Com o tempo, vocês conseguem a reconstrução de tudo aquilo que ficou para trás, de tudo aquilo que tu teve prejuízo, foi sentimento, foi tempo, foi dinheiro, sei lá. Tu consegue te reconstituir, tá? Primeiro passo, autocuidado. Olha aqui o 6 de espadas, ó, tô indo embora. Não dá mais para ficar aqui. Tá? Não dá mais. Então aqui, primeiro passo, autoestima, autocuidado, autoamor, nutrição, cuidado com vocês mesmos. Se coloque em primeiro lugar, entendeu? É um momento de acolhimento, um momento de tu sentir o que teu coração tá te dizendo, sentir a tua intuição, sentir para onde que esse vento tá te levando. Porque tem muitas cartas de mudança, muitas cartas de quebrando tudo e indo para um outro lugar. Então, para onde é que tu vai? Não dá para ser agora, o que eu vejo aqui, com a morte, a torre, né? 10 de paus, não dá para ser assim, tipo, pegar minhas malinhas e ir pro mesmo lugar e funcionar do mesmo jeito. Não é esse movimento que a vida tá te pedindo. A vida está te pedindo uma consciência neste movimento. Entende? Tudo baseado no que? Na tua autovalorização, no teu auto-amor. Tá? Vamos entender melhor isso aqui. Já deixa teu like, se inscreva no canal caso tu esteja gostando dessa leitura, tá bom? Muito obrigado por todo mundo aqui. Se vocês gostam dessas leituras da Luar, interajam, porque vocês podem ganhar leituras bônus toda semana, né? Então, se vocês curtem, será um prazer fazer a leitura pro meu ascendente maravilhoso. E vamos lá. Gente, cuidado com perfis fakes, né? Lá no TikTok tem um perfil aí plagiando o conteúdo da Luar. Acesse só os conteúdos e as plataformas oficiais da Luar Holístico. O TikTok tem um perfil oficial, Luar Holístico, tá bom? E aqui, se tu quiser leituras
particulares. Aqui embaixo na descrição tem todos os links, inclusive o link para falar comigo sobre leituras particulares. Eu vou falar contigo, não tem intermediários, tá bom? Tome cuidado com isso, eu falo isso em todos os jogos, para não cair em golpes, tá bom? Olha aqui, ó, o 9 de ouros novamente, como tá forte isso, né? O 9 de ouros é aquilo, a tua colheita tá chegando, Aquário. A tua colheita tá chegando. Tanto que tu te esforçou por alguém, tanto que tu te dedicou. Aqui eu vejo que tu te anulou muito por alguém, tá? Dá pra ver isso totalmente. Só que agora tá chegando a tua colheita. Não dá mais pra negar. Isso aqui a vida tá te trazendo, é teu merecimento, tá? Aceita. Aceita. 5 de espadas, tá? É aquele negócio, né? Nem toda luta a gente precisa ganhar. Tem lutas que a gente não precisa ganhar. E é muito mais sábio isso, né? Então, de repente, se mantém situações aqui que para que tu tenha reconhecimento, para que tu diga, nossa, olha como aquela pessoa fez, olha, a gente não, às vezes não precisa isso. Na verdade, não precisa, tu sabe o que tu fez. Então, escolha tuas batalhas, porque nem tudo vale a pena. Nem tudo vale a pena gastar energia, tá? O rei de copas aqui, eu vejo vocês entram numa fase de maturidade emocional muito, muito linda aqui, daqui pra frente. Rainha de copas novamente, ó. Existe aqui uma questão 10 de paus, olha aí, gente, eu troquei o oráculo, tá? Eu troquei o oráculo. As coisas vão acabando. O que era pesado fica pra trás. O que era pesado, tá? Fica para trás. Aqui a gente pode estar falando de uma mãe, inclusive, rainha de copas, tá? Talvez aqui tu te dedicou muito a alguma coisa, ou a uma família, eu não sei o que pode ser, mas as coisas aqui se alinhando. Tu sai dessa situação. O teu momento chegou, Aquário. É isso que precisa estar muito claro aqui. O teu momento chegou, tu tá te libertando de algo que, inclusive, tu te sentia culpada, tá? Por não sustentar, achando que isso aqui era responsabilidade tua. Isso aqui não é responsabilidade tua, tá? Então, isso aqui precisa ter, por isso que vem 2 vezes a consciência. Isso aqui não é para qualquer pessoa ter essa consciência, ainda mais se está envolvendo mãe aqui com essa rainha de copas, entendeu? Aquela história de honrar pai e mãe, a gente precisa às vezes falar sobre isso, porque até que ponto isso, até que ponto a gente sustenta essa frase, honrar pai e mãe, né? Então eu nem quero entrar nesses debates, mas fica a reflexão aí, entendeu? Bom, vamos lá. Cavaleiro de copas, dá para ver aqui que uma nova fase começa a surgir na tua vida, muito mais tranquila, muito mais serena e alinhada com o teu sentir, entendeu? Aquilo que tu desejou também tá te desejando. Aquilo que tu desejou tá te procurando também, tá? Pode ter certeza disso. Eu tô falando de mãe, gente, porque nesse baralho aqui, tá? Tem uma criança coagida. Eu vou chegar mais próximo, tá? E daí eu não vou entrar muito nesse assunto, mas pra quem faz sentido, vocês vão entender totalmente. Ali, uma criança coagida. Vocês estão vendo? Então aqui tem muita coisa que tá vindo, eu falei, né? De longa data, né? Isso aqui pode estar vindo lá da infância, tá? Se sentindo responsável por algumas coisas. Ou enfim, as coisas estão melhorando, tá bom? Vamos ver aqui, eu quero só uma. Nada dura para sempre. Não preciso dizer nada, né, gente? Nada dura para sempre, tá? Uma lua é mutável. Aqui tem o mar revolto, tá? Mais uma vez eu trago essa história da mãe, tá? Ou de alguma parte materna, pode ser avó, enfim, o que for. Porque nós temos aqui as águas
tá? Que daí também e tem a lua nessa carta, né? Mas as águas também representam, assim, de alguma forma, as emoções, o útero, Iemanjá, tem toda uma ligação aqui, né? Que às vezes eu não trago muitas as minhas referências quando eu tô falando, mas é isso. Então, para quem tá se identificando aí, nada dura para sempre, nem o bom e nem o mal. Aqui neste caso é essa sobrecarga, tá? Isso aqui tá acabando para algumas pessoas, viu? Meditação e contemplação, aquele 4 de espadas que sai aqui, tá aqui. Então é um momento de muita reflexão, de espiritualidade para algumas pessoas, finalizações de ciclos também, porque o 10 de paus é totalmente finalização de ciclo, até porque ele veio 2 vezes no jogo. E aqui, apesar de ser uma lua nova em peixes, peixes também é o último signo do zodíaco que fala de um novo ciclo surgindo, a finalização de um ciclo para outro ciclo. Então, de certa forma, eu entendo que esse jogo termina algo para um novo acontecer. Mais leve, com mais consciência, com mais amor próprio, com mais autovalorização, com mais amor por si mesmo, entende? Porque em algum momento aqui tu te esqueceu de ti. É mais ou menos isso que eu vejo. Vamos ver aqui o que mais. Isso aqui. Vamos lá. Aquário. Leveza. Então, depois de todo esse peso, vem a leveza. As coisas vão ficar boas, pode ficar tranquilo, viu? A vida pode ser bem divertida com leveza, bom humor e entusiasmo. O fluir está na forma como reagimos aos fatos. Então, é isso, né? Encare essa situação com leveza também, para que tu não fique tão sobrecarregado com algumas coisas, porque isso vai acabar logo, tá? Nada dura para sempre, pode ter certeza disso. Bora lá. Deixa seu like se tu tá gostando, hein? Serei muito grata que tu me ajude a fazer o Aluar Holístico aqui crescer, aqui no YouTube, né? Muito obrigado por todo mundo. Você está pronto. Um novo capítulo está iniciando em sua vida. A porta que estava procurando finalmente será aberta. Você não vai esperar muito agora. Em breve, vou revelar as bênçãos que tenho para você. Você está na reta final de dar início a um capítulo transformador. Reta final, gente. Reta final. Presta atenção. As coisas estão acabando, tá bom? Sorria, sabendo que tudo está chegando a um fim pacífico. O que o espera do outro lado dessa porta está além de qualquer coisa que já visualizou. Prepare-se para se surpreender. Eu desejo que vocês tenham gostado dessa leitura, tá bom? Gratidão por vocês me proporcionarem fazer uma leitura tão profunda, tão bonita. Espero ter ajudado algumas pessoas, tá bom? Se não foi dessa vez que a leitura falou contigo, deixa teu like mesmo assim, se inscreva no canal. Isso faz com que mais leituras bônus cheguem até vocês, meus queridos. Gratidão por tanto carinho. Até mais.